A necessidade de transformação digital ocorreu praticamente da noite para o dia. Então, se você realmente quer crescer no digital, precisa, em primeiro lugar, saber que os resultados no marketing são impossíveis sem um ótimo conteúdo. Alguns exemplos brilhantes de marcas que utilizam essa estratégia são a Coca-Cola, a Microsoft, a IBM e a Channel. E o que todas elas têm em comum? Exato. O marketing de conteúdo. Mas afinal não é sobre as marcas que vamos falar nesse vídeo, mas sim sobre o segredo dos conteúdos que atraem o público em potencial e o convertem. Mas antes, deixa o seu like aqui no canal, se inscreve para ser notificado antes de todo mundo quando mais vídeos forem divulgados. Primeiramente, o que é o marketing de conteúdo? Segundo o Content Marketing Institute, o marketing de conteúdo é uma técnica de marketing de criação e distribuição de conteúdo valioso, relevante e consiste para atrair e adquirir um público claramente definido. Preste atenção nessa palavra-chave, valioso, que foi dito neste conceito. Você pode afirmar com precisão que um determinado conteúdo seu é do tipo valioso em uma campanha de marketing de conteúdo quando o público em potencial procura por ele. Eu vou te explicar com mais clareza considerando alguns exemplos. Em 1962, a Nestlé já fazia marketing de conteúdo com receitas no rótulo do leite moça. Quem se lembra daquelas receitas atrás das embalagens dos alimentos, que aliás ainda estão presentes em algumas embalagens até hoje. O marketing de conteúdo nesse cenário não entregou apenas conteúdo valioso e útil aos seus consumidores, mas foi sabiamente estratégico ao distribuir experiência e valor aos clientes acerca de sua marca. Outro exemplo interessante é o de Allo, de 1902, no qual distribuía livros de culinária gratuitos com receitas do seu produto, a gelatina, e convencia tanto os consumidores quanto os varejistas a desejarem o seu produto. O case está no primeiro capítulo do livro Free, do autor Chris Anderson. Além desses dois exemplos, John Deere, uma empresa líder no segmento de máquinas agrícolas, publicou a primeira edição da revista The Furrow. A publicação segue em circulação até hoje e é focada em assuntos relacionados à agricultura. Com essa revista, a John Deere ousou e optou por compartilhar conteúdo com o público interessado em agricultura, em vez de simplesmente criar anúncios empurrando os produtos que são fabricados pela empresa. Em resumo, você consegue perceber como esses bônus em forma de conteúdo são impactantes ao público consumidor? Pois pense o seguinte, a empresa que criou a embalagem do leite, por exemplo, com dicas culinárias, estava pensando apenas em vender o produto. Em parte sim, mas esse não era o objetivo principal. Claro que sabemos que vender é o ponto-chave, mas toda a experiência envolvida também é importante. Porque afinal de contas, você não vende apenas uma vez. Você vende com o objetivo de fidelizar aquele cliente em potencial. Entretanto, talvez mais importante do que entender o que é o marketing de conteúdo é entender por que o marketing de conteúdo é importante para o seu negócio. Seja ele voltado ao nicho de saúde, beleza, advocacia, design. Independentemente do nicho, eu vou te mostrar as 4 etapas do ciclo de compras e que funcionam em qualquer área de atuação. Então, presta bem atenção. A primeira etapa está relacionada ao nível de consciência. Antes da conscientização, um cliente pode ter uma necessidade e não saber que existe uma solução. Antes de criar conteúdo, é preciso saber o nível de consciência do público-alvo em potencial. Isso quer dizer que você precisa saber se o seu público está consciente do seu problema, do seu produto e de você. Ele ou ela sabe como solucionar? Conhece você o seu produto e serviço? É básico, mas é uma etapa indispensável quando se trata de ser profissional do marketing. A segunda etapa é a pesquisa. Quando o cliente estiver ciente de que existe uma solução para o que precisa, ele fará pesquisas para se informar. Por exemplo, um comprador de carro tentará descobrir quais tipos diferentes de carro existem e qual deles atenderá às suas necessidades. Por isso, nessa etapa, quando você já compreende o nível de consciência do público, evidentemente, é chegada a hora de criar conteúdos relevantes e que passem autoridade na área de atuação. A sua promessa precisa ser única e ser capaz de entregar o que o cliente espera receber. Se você ainda não sabe como criar conteúdo de valor, não se preocupe. Eu vou te ensinar mais à frente. A terceira etapa se trata da consideração. Nesse ponto, o cliente começa a comparar diferentes produtos de diferentes fornecedores para ter certeza de que ele está adquirindo um produto de alta qualidade
e a um preço justo. Aqui é onde entra a prova social. Portanto, nessa fase, é necessário criar algo valioso e diferente de qualquer outro concorrente no mercado digital. Ou seja, se o seu cliente está esperando que você o entregue o ouro, entregue a ele diamantes. Ao entregar isso, você irá gerar valor e, consequentemente, adquirir comentários, sugestões e questionamentos, que servirão de provas sociais e assim ser capaz de passar credibilidade. O que a gente vê muito por aí são os gurus do marketing digital comprando depoimentos prontos. E minha opinião sobre isso, não faça isso. Ao invés de comprá-los, trabalhe o seu conteúdo, melhore o seu produto e vai evoluindo aos poucos. Tem uma frase bacana do Abraham Lincoln que diz o seguinte: pode-se enganar a alguns o tempo todo e a todos por algum tempo, mas não se pode enganar a todos o tempo todo. A quarta e última etapa é finalmente a compra. Por fim, o cliente toma sua decisão e avança com a transação. O que, em resumo, significa que o marketing de conteúdo explora os 2 primeiros estágios do processo de compra, aumentando a conscientização sobre as soluções e educando os consumidores sobre o seu produto, que talvez nunca tenha sido considerado antes. Seguindo cada fase, acredite, o retorno do investimento para o marketing de conteúdo pode ser fenomenal se executado correta e consistentemente no seu negócio. Como sabemos, o marketing de conteúdo pode parecer complicado, mas eu vou te ajudar a simplificar todo esse processo. Uma campanha de marketing de conteúdo bem sucedida deve ser gerenciável e sustentável. Seguindo esses passos, você já será capaz de começar a ter resultados. No entanto, mantenha a consistência e adaptação conforme a sua necessidade, tudo bem? Então, vamos lá. Identifique o seu público. Para criar conteúdo para um determinado leitor, você precisa ter uma ideia clara das suas prioridades, desafios e preferências. Se você tiver descrições detalhadas de seus vários segmentos, escolha 1 ou 2 para quem escrever. Caso contrário, crie uma comunidade de membros para o seu público e clientes em potencial antes de começar. Determine os formatos corretos. O formato correto corresponde ao estágio do ciclo de vendas para o qual você está criando conteúdo. Aquela que foi explicada há pouco tempo. Outra consideração importante inclui quais formatos ajudarão você a mostrar valor. Para alguns será um vídeo, para outros uma lista de verificação. Depende. Decida quem escreverá, editará e revisará seu texto. O público julgará o seu conteúdo pela qualidade e ele deve fazer assim. Então identifique o recurso certo, interno ou externo, para criar este trabalho. Independente de quem o criou, contrate um revisor profissional para revisar qualquer coisa antes que ela seja lançada. Determine como você vai distribuir. Você postará conteúdo e enviará por e-mail para os clientes potenciais ou vai fazer um evento? Comece por onde? Você sabe que seu público provavelmente estará e escolha formatos que façam sentido. Por exemplo, faz sentido enviar um artigo por e-mail? Uma lista de verificação ou planilha pode ser postado nas redes sociais? E um guia de comprador é um bom acompanhamento para um argumento de venda? O que você acha? Escolha um cronograma sustentável. É fácil criar um plano de marketing de conteúdo que seja excessivamente ambicioso. Depois de conhecer o público-alvo e os formatos, crie um plano de curto prazo, de 3 a 6 meses, para um número realista de elementos de conteúdo que você pode criar com base no seu orçamento e nos seus recursos. Controle quanto tempo você leva para criar cada parte do conteúdo, para que possa considerar esse tempo dentro do seu cronograma. Contudo, siga as melhores práticas. O conteúdo atraente é escrito de forma clara, sem aqueles jargões que só você entende. Ou seja, ao invés disso, crie algo que até uma criança pode entender ao ler ou assistir o seu conteúdo. Já que um conteúdo curto, relevante e prático é muito melhor. E após criar o conteúdo, o que eu devo fazer? Assim que tiver o conteúdo, é hora de divulgá-lo. As redes sociais, como por exemplo Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Medium, Instagram e outras, são uma maneira fácil e comprovada de promover o seu conteúdo. Você escreve uma publicação e faz um link para o seu conteúdo. Você pode fazer isso também usando as 3 técnicas de divulgação. Concentre-se em canais de alto potencial. Os melhores canais de redes sociais para você são os frequentados pelo seu público. Considere os canais grandes e populares, bem como os menores também. E foca no setor que provavelmente vai conectar você
com bons clientes em potencial. Pergunte ao seu público quais canais ele prefere e crie uma lista gerenciável com base nas preferências dele. Crie o seu conteúdo para se adequar ao canal. Cada canal de redes sociais tem um nível de profissionalismo versus entretenimento. Então, antes de escrever postagens para um canal, passe algum tempo lendo e praticando para se familiarizar com esses detalhes. Depois, dê às suas publicações um pouco da identidade do seu próprio negócio. Teste e modifique a sua abordagem. Um esforço vencedor e consistente nas redes sociais envolve a junção de tentativa e erro. Logo, analise as respostas dos consumidores em vários canais, tanto em quantidade quanto em qualidade do conteúdo. Menos envolvimento de alto potencial pode significar mudar de estratégia, ao contrário de uma série de cliques que nunca se transformam em um público. E claro, antes de finalizar, qual é o segredo número 1 do marketing de conteúdo? A resposta é bem simples: adicionar valor. Esse é o segredo. Não exatamente um segredo, já que falamos sobre isso ao longo desse vídeo. Embora quando você olhe para algumas das empresas de marketing envolvidas, você se pergunta se elas estão evitando propositalmente o óbvio e por isso somos forçados a pular a publicidade quando ela fornece pouco ou nenhum valor. Portanto, se você não tem certeza de como pode agregar valor por meio do marketing de conteúdo, pergunte aos seus clientes existentes que tipo de conteúdo você pode produzir que seria útil para eles agora ou que teria sido útil para eles quando procurou o seu produto ou o seu serviço. E aproveitando o gancho, fala para mim nos comentários sobre qual conteúdo você deseja para os próximos vídeos, que eu vou adorar saber a sua opinião, beleza? E aí, você gostou do vídeo? Então, não deixa de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo disponibilizado e me segue lá no Instagram. Valeu, até o próximo vídeo.